Frida Kahlo foi uma mulher forte. Ao longo da vida, ela pintou obras retratando os próprios sentimentos e sofrimentos. Bom, uma pesquisadora do Hospital das Clínicas da UFG resolveu levar algumas das obras de Frida até pacientes com câncer. Ela percebeu que cada quadro ajudava eles a falarem sobre as dores do processo. Frida Kahlo nasceu em 1907 no México. Aos 6 anos de idade, teve poliomielite, por isso andou mancando a vida toda, além de ter tido pernas desproporcionais. Aos 18 anos, sofreu um acidente de ônibus e teve muitos ferimentos graves, incluindo alguns na espinha e na pelvis. Ficou inconsciente por várias semanas. Quando acordou, o pai Guilhermo Kahlo projetou uma forma de ela pintar deitada e com um enorme espelho no teto de sua cama para se ver. Anos depois, ela mostrou suas obras ao renomado artista Diego Rivera. Ele viu potencial artístico no trabalho dela. Os dois se encantaram um pelo outro e se casaram em 1929. Ambos tinham outros casos enquanto estavam juntos, mas o envolvimento de Diego com uma das irmãs de Frida realmente impactou a artista. Eles se divorciaram, mas reataram. Frida engravidou várias vezes, mas por consequência de seus problemas de saúde, sempre sofria abortos espontâneos. Se consagrou como artista pintando autorretratos que representavam ela mesma e suas emoções. Frida faleceu em 1954 com pneumonia. Foi uma história de muito sofrimento, ela passou por muitas dificuldades ao longo da vida dela, teve acidentes, teve cirurgias, passou muito tempo em tratamento e hospitalizada. E na arte dela a gente pode ver assim, tanto uma tentativa de contato consigo mesma, né, e uma expressão de toda a dor e esse sofrimento dela, mas também nos traz um pouco de sensação de esperança. Então eu penso que no hospital, por a gente estar no hospital, por a gente estar lidando com doenças crônicas, né, então graves, que seria uma forma das pessoas se conectarem com as obras da Frida, né? A psicóloga e pesquisadora levou as obras até 10 pacientes do Hospital das Clínicas da UFG em tratamento contra tipos de câncer relacionados ao sangue: leucemia, linfoma, mieloma múltiplo e mielofibrose. Metade dos pacientes com idades entre 20 e 30 anos e a outra metade formada por idosos. Os pacientes já eram acompanhados pela pesquisadora antes de começarem a participar desse estudo, feito durante a especialização da Gabriela em hematologia e hemoterapia no Hospital das Clínicas da UFG. Eu perguntava primeiro se alguém já tinha ouvido falar na Frida, né? E aí explicava um pouquinho que ela foi uma artista mexicana, que ela fez alguns quadros. E aí eu contava só isso, assim, pra também não interferir no que eles iam me trazer. E aí no final, assim, depois que eu mostrava uma figura, uma por uma, né? Mostrava a primeira, a gente conversava um pouco, foram 6 figuras. E aí como eles viram que era a mesma mulher sempre, aí às vezes eles perguntavam, né? Tipo, ela pintava ela mesma? E assim, teve muita identificação, mesmo sem eu contar, né? Da história da Frida, assim. Eu e meus periquitos, 2 Fridas, A Coluna Partida, Árvore da Esperança, Raízes e Pensando na Morte. Essas foram as obras mostradas aos pacientes. Em geral, conversar sobre elas era falar sobre os próprios sentimentos. Quando a gente entra num processo de terapia, acontece muito da gente às vezes ter resistência, né, em falar sobre certas coisas, né. Nas obras, por exemplo, eles verbalizavam: ela parece que está triste, né, eu me identifico com ela. Então era a forma deles, ao falar da obra, falar deles mesmos também. E as obras faziam eles lembrarem de coisas tanto da história de vida deles, quanto falar como foi difícil receber um diagnóstico, falar do medo de morrer também, né? Porque a gente sabe que uma doença crônica, uma doença como câncer, traz muitos medos, né, em relação a isso. Traz muitas perdas também, simbólicas e concretas, no sentido de ter que deixar de trabalhar, né? Perder, às vezes, vínculos, né, com outras pessoas. Muda a relação familiar, muda as relações amorosas dessas pessoas. Então, assim, elas passam muito mais tempo no hospital do que em casa. A maioria das pessoas que a gente recebe no HC são pessoas de outras cidades, em que passam muito tempo aqui, né? Então isso mobiliza tanto o paciente quanto a família dele, né, o tratamento. Então, com a arte, eles puderam expressar um pouco de como é difícil conviver com essa doença e dos desejos
que eles tinham em relação ao futuro, dos medos, dos anseios, né? E também das alegrias da vida também, assim. E é muito importante que a gente possibilite essas pessoas a expressarem esses sentimentos, porque vai ajudar tanto na elaboração quanto no tratamento, né? A arte, às vezes, ela tem esse poder da gente se identificar com ela, né? No dia a dia mesmo, às vezes a gente escuta uma música para desestressar, né? Ver um filme, então às vezes tem aquela coisa que está ali na arte, às vezes a gente se identifica com aquilo e ajuda a gente em alguns momentos da vida, né? Então, como poderia ser isso na terapia, né? E que isso, na minha pesquisa e no meu dia a dia, mostra um instrumento muito, muito forte, muito potencializador, assim.